tarde, pessoal. Vamos dar início à reunião de hoje, dia 2 de maio de 2024, com a apresentação de um artigo que ficou a cargo da doutora Patrícia e sob minha orientação. Então, Patrícia, pode começar a sua apresentação. Ótimo. Boa tarde. Então, meu nome é Patrícia, sou R2 de Ginecologia e Obstetrícia, e vou apresentar hoje o artigo sobre orientação do professor Mário Dias. A gente escolheu esse artigo, que ele basicamente tenta avaliar uma indicação de interrupção de fetos a termo, com base na avaliação de crescimento fetal associada ou não com a relação cérebro-placentária. É um estudo multicêntrico, randomizado e controlado, que foi desenvolvido em vários países. Então, qual que é o background por trás dessa escolha desse artigo, né? Então, assim, a gente tem que de 2 a 3% das gestações a termo, elas são afetadas por morte perinatal e morbidade perinatal grave, sendo que grande parte desses desfechos, eles se dão devido à insuficiência placentária. O que ocorre, então, que a gente tem uma diminuição na reserva de oxigênio, que durante o trabalho de parto vai gerar uma hipoxemia para o feto, ocasionando em elevação de mortalidade e de morbidade. E aí, né, nesse sentido, a gente teria uma urgência em tentar detectar essa insuficiência placentária. Isso fica especialmente importante nas 37 semanas, porque com 37 semanas a gente percebe que tem uma diminuição dos desfechos negativos advindos da prematuridade, com o aumento das causas preveníveis de mortalidade. Então, bem nesse ponto onde a gente considera o feto termo, né? Hoje em dia, uma forma da gente detectar, suspeitar da insuficiência placentária, seriam aqueles fetos que eles têm um percentil menor do que 10 de peso para a idade gestacional, que são os fetos pequenos. Só que isso tem um problema, porque a gente entende que 1/3 desses fetos que vão ter os desfechos da hipóxia, eles estão dentro desse contexto, mas a gente acaba falhando com 2/3 de outros fetos que a gente não consegue detectar com o que a gente tem hoje em dia. Então, nesse sentido, a gente começou a tentar pesquisar novos marcadores para tentar detectar a insuficiência placentária, e a relação cérebro-placentária veio em meio a essas tentativas para a gente avaliar se ela seria um possível marcador de insuficiência útil, né? Então, a gente já sabe que nos fetos PIG a gente tem um aumento de 3,7 vezes a mortalidade perinatal quando a gente tem associado uma alteração de relação cérebro-placentária, mas novos estudos, eles têm mostrado que a relação cérebro-placentária, ela se relaciona também com a morbidade, independente do peso fetal. Só que como a gente não tinha estudos randomizados que avaliam o impacto real dessa avaliação, independente do peso fetal, veio esse artigo, né? Então, o objetivo dele seria avaliar se a adição da medida da relação cérebro-placentária na avaliação de crescimento fetal próximo do termo iria reduzir tanto mortalidade quanto os desfechos negativos comparados com apenas a avaliação do crescimento, que é o que a gente tem hoje em dia. Esse estudo, então, como eu disse, é um estudo multicêntrico, que foi conduzido com gestantes de baixo risco, de 9 hospitais localizados em 6 países, Espanha, Israel, Polônia, República Tcheca, Chile e México, entre julho de 2016 e agosto de 2021. Como critérios de elegibilidade, a gente tinha gestantes com idade maior ou igual a 18 anos, que tinham ultrassom de primeiro trimestre confirmando uma gestação única, um de segundo trimestre mostrando que era um feto sem malformações e vivo, ausência de comorbidades maternas que iriam acabar contribuindo para um desfecho negativo, capacidade de assinar o termo. E os critérios de exclusão, então, eram as malformações congênitas fetais, infecções congênitas, outras complicações que exigiam que o parto fosse antes do programado para 37 semanas. Então, 21.435 participantes foram elegíveis e foram separadas de forma randômica em 2 grupos diferentes. O grupo que seria oculto e um grupo revelado.
Dessas que foram para cada grupo, obviamente, a gente teve perda do follow-up, a gente teve as gestantes que tiveram que interromper antes de 37 semanas, as que tiveram algum diagnóstico de alguma malformação e por isso não obedeceu mais os critérios de elegibilidade, e com isso ficaram 4.774 que eram elegíveis, tinham todos os dados completos no grupo oculto e 4.718 no grupo revelado. E como que esse estudo se deu, né? Então, a gente tinha esses dois grupos, as gestantes de ambos os grupos foram submetidas a um ultrassom com 36 para 37 semanas e 6 para avaliação do crescimento fetal e Doppler. Então, nos dois grupos, a gente recomendava interrupção se o peso fetal estimado fosse menor do que 10, e no grupo revelado, o médico conhecia a relação cérebro-placentária da paciente e iria indicar a interrupção com 37 semanas se tivesse menor do que o percentil 5. No grupo oculto, a CPR era desconhecida por médico e paciente. E uma coisa que é importante mencionar sobre esse trabalho é que o manejo obstétrico de todos esses centros, ele seguiu protocolos similares que foram acordados previamente, para a gente não ter um viés. Foram realizadas auditorias a cada 3 meses para verificar os dados faltantes e as metas de qualidade do estudo, e as medidas do Doppler também foram auditadas anualmente. Eles selecionavam imagens aleatórias e faziam avaliação de qualidade usando sistemas de pontuação de validade, né, para a gente tentar diminuir ao máximo a subjetividade da avaliação da CPR. E aí, quais desfechos o estudo analisava? Então, o desfecho primário, que seria a mortalidade perinatal, que foi definida como mortalidade entre 24 semanas e alta neonatal, isso para evitar um viés de mensuração. Os desfechos secundários seria morbidade neurológica severa, e aí incluía hemorragia intraventricular graus 3 e 4, leucomalácia periventricular, encefalopatia hipóxico-isquêmica, e morbidade não neurológica grave, então enterocolite necrotizante com necessidade de cirurgia, falência renal, falência cardíaca com necessidade de droga ionotrópica ou permanência no UTI por 10 dias ou mais por razões não neurológicas, e acrescentaram também como desfecho secundário um percentil menor do que 3, para peso fetal estimado e CPR, para tentar aumentar a relevância do estudo. Como desfecho terciário, a gente tinha desfechos negativos de leve a moderados, que seria uma cesárea de emergência para o estado fetal não tranquilizador, pH da artéria umbilical menor do que 7,1, base excess menor do que 12, Apgar no 5º minuto menor do que 7 e a diminuição na UTI NEL. E o baixo peso ao nascer. E aí, assim, a tabela que o estudo traz, né, são as características clínico-epidemiológicas de ambas as populações, né, para a gente poder comparar e ver que elas não eram tão diferentes entre si, o grupo que era revelado e o grupo que era oculto. E aí, a primeira coisa que tem relevância aqui para a gente, que seriam em relação aos desfechos que a gente analisou. Então, esperava-se já uma mortalidade no grupo perinatal oculto de 0,5 e foi estabelecido que a gente iria considerar uma diferença mínima clinicamente importante de 0,4, né, de risco relativo de intervenção. E aí a gente vê aqui que o p-valor ele está de 0,98, então na questão da mortalidade perinatal a gente não teve relevância significativa. Também não tivemos relevância significativa na mortalidade neurológica grave, né, na morbidade neurológica grave. Mas tivemos relevância significativa tanto na morbidade grave não neurológica, quanto nas outras morbidades severas. Aí aqui a gente consegue ver isso através de outro gráfico, né, que a gente vê que não tem relevância significativa, a questão da morte perinatal e da morbidade neurológica, mas da morbidade não neurológica e da morbidade geral a gente tem uma relevância significativa quando a gente aplica aquela intervenção de indicação de interrupção com 37 semanas para os fetos que tinham o CPR menor do que o percentil 5. E aí eles fizeram uma outra análise onde eles estabeleceram grupos de interesse, né, e foram avaliar os desfechos pré-determinados em cada grupo de interesse. Então, o grupo de idade, etnia, nível socioeconômico e IMC. E nesses grupos a gente também não teve nenhuma interação que fosse estatisticamente significativa, como a gente pode ver aqui no gráfico. Eles consideraram o nível de significância de 10%.
Essa outra tabela é uma tabela que basicamente mostra os desfechos terciários, aqueles que a gente já falou, né? E a gente também não viu efeitos significativos, né, quando a gente avalia esses desfechos terciários que foram pré-estabelecidos. E aí, o que a gente consegue trazer desse artigo, né? Então, a avaliação da relação cérebro-placentária nesse ultrassom de fetos com 36, 37 semanas não reduz mortalidade, mas reduz morbidade neonatal quando a gente compara com a avaliação ultrassonográfica sozinha, então, com a avaliação do peso fetal estimado. Essa estratégia teve uma redução no efeito, uma redução de morbidade neurológica, que variou de 17% a 60%, com um intervalo de confiança de 95%, e aí a gente consegue entender, assim, o que a gente tem relevância significativa, de que numa morbidade geral esperada, naquele grupo controle de 0,7%, como a gente tem um odds ratio da intervenção de 0,58, a gente entende que precisaríamos rastrear 342 mulheres para prevenir um evento. E se a gente entende que nessas mulheres que são rastreadas, a taxa do CPR menor do que o percentil 5 é 0,5%, dentre todas essas mulheres, seria recomendada a interrupção da gestação com 37 semanas para 17 delas. E aí, assim, esse valor do CPR para predizer os desfechos negativos, ele já estava sendo discutido em alguns outros trabalhos, que mostraram alguns resultados conflitantes. Então, esse artigo, ele traz exemplos, onde a gente tem, por exemplo, uma revisão sistemática que incluiu 21 estudos e concluiu que a CPR estava fortemente relacionada a desfechos adversos perinatais, mas sugeriu a necessidade de um estudo randomizado para avaliar risco-benefício, que é exatamente o que foi feito aqui. Já um outro estudo randomizado controlado que avaliou 501 gestantes em um grupo de rastreio, levando em consideração tanto o CPR quanto o fator de crescimento placentário, e um grupo sem rastreio, a gente não teve diferença significativa entre eles. Aí a gente ainda tem o SERP Study, que tentou avaliar uma estratégia de interrupção baseada no CPR, nas gestantes com redução de movimentação fetal, e o PROMISE Study, que buscou determinar se a introdução de um teste pré-parto que combinasse tanto o CPR com o fator de crescimento placentário iria reduzir desfechos adversos. E o que foram as limitações desse estudo? Então, primeiro, ele teve a falha de demonstrar a redução significativa de desfecho primário. A taxa de perda de follow-up foi alta, foi de 13%. As pacientes, elas passaram por uma randomização precoce, e isso faz com que a gente tenha tido a saída de muitas mulheres ao longo desse tempo, porque foram as mulheres que eventualmente apresentaram alguma complicação obstétrica, ou tiveram uma infecção neonatal, que seja, algo nesse sentido, que tirasse elas desse estudo. Os profissionais de saúde, obviamente, não foram cegos para o estudo revelado. A adesão à intervenção, então, aquelas mulheres que concordaram com a indicação de intervenção com 37 semanas depois de uma relação cérebro-placentária menor do que o percentil 5, foi de 70%, então o estudo entende que se a gente tivesse tido uma adesão maior dessas mulheres, talvez a gente teria tido resultados mais positivos do trabalho. E a medida da CPR, obviamente, está sujeita à subjetividade, mesmo eles tentando padronizar, fazer uma avaliação de qualidade, a gente ainda tem essa limitação. Além disso, a gente sabe que a CPR é mais útil para fetos de crescimento subótimo do que para fetos grandes, então a gente tem aí essa limitação. E, além disso, a gente não tem estudos mostrando as consequências da intervenção a longo prazo. Por quê? Porque a gente tem alguns estudos populacionais, observacionais, que mostram que essas crianças termo precoce, que seriam essas de 37 semanas, por exemplo, elas teriam um desempenho escolar em 12 anos menor do que as outras crianças. Então, esse desfecho a longo prazo não foi avaliado. E aí, o que a gente conclui, né? Então, assim, a medida combinada da relação cérebro-placentária e do peso fetal estimado para auxílio no planejamento da interrupção da gestação falhou em demonstrar redução de mortalidade, mas reduziu morbidade, e aí isso mostra que a gente precisa fazer mais estudos, tanto para confirmar os resultados encontrados nesse, tanto para, às vezes, a gente
observar se às vezes foi um erro de seleção, se a gente selecionasse melhor as pacientes, a gente teria um resultado melhor. Então, a gente precisa de mais estudos nesse sentido. E aí, um outro artigo que o professor trouxe para a gente discutir é um artigo que ele mostra, ele tenta estabelecer como se fosse um protocolo de interrupção nessas gestantes que elas têm uma alteração no índice, na relação cérebro-placentária, sem alteração no peso fetal estimado. Então, como que esse estudo se deu? Né? Um estudo retrospectivo, que considerou 943 gestações, que foram avaliadas no ultrassom com 34 semanas ou mais, e elas foram divididas em 4 grupos. Então, os fetos normais, os fetos CIU, os fetos PIG e os fetos que não tinham alteração no peso fetal estimado, mas tinham CPR alterado. E aí, essas pacientes foram avaliadas quanto presença de sofrimento fetal intraparto, que seria dado por uma alteração de cardio ou de pH que indicassem uma cesariana por esses fatores. E aí, a gente tentou extrapolar esses riscos de sofrimento fetal para uma escala de idade gestacional para tentar definir um plano de interrupção para cada um desses 4 grupos. A gente colocou como extremos, para determinar os limites, os fetos CIU e os fetos normais. Então, aqui a gente vê primeiro, nessa primeira figura, os fetos CIU, com 37 semanas, eles teriam 20% de risco de ter um sofrimento fetal agudo, né, na hora do parto. Enquanto o feto normal, com 41 semanas, ele teria 5% desse risco. E aí a gente coloca primeiro os fetos PIG, né, que teriam mais ou menos próximo ali a 40 semanas, 8,1% de risco, enquanto esses fetos que têm alteração de relação cérebro-placentária e não têm alteração de peso, que eles colocaram essa sigla como Failure to Reach the Fetal Growth Potential, que próximo às 39 semanas eles teriam 12,5% de risco. E através dessa análise, eles tentaram determinar um fluxograma de indicação de interrupção. Então, naqueles fetos CIU, por exemplo, a gente iria planejar a interrupção com 37 para 38 semanas, nos fetos normais com 41 semanas. E aí, nos fetos PIG, a gente teria um planejamento de interrupção com 40 semanas, e nos fetos que têm peso fetal estimado e normal, mas tem alteração da relação cérebro-placentária, por exemplo, o planejamento da interrupção seria com 34 semanas, que seria até antes dos fetos PIG, né? Então, demonstrando que a gente tem realmente um aumento de risco nesses fetos, e que, assim, é uma coisa que ainda precisa ser estudada, né? Já que a gente ainda tem resultados controversos, mas a gente tem resultados mostrando que pode ter interferência, então tem um caminho aí pela frente nesse sentido. É isso. Muito obrigada pela atenção. Deixa eu parar a apresentação. Obrigado, Patrícia. A apresentação foi muito interessante. A gente selecionou esse artigo para apresentação exatamente porque ele tenta responder uma pergunta que a gente tem há muito tempo, que é o que fazer com o Doppler alterado cerebral média, numa gestação a termo, num feto de peso normal. Que a primeira pergunta clássica é por que você pediu esse Doppler se o peso do feto estava normal? Que é essa pergunta que o Gratacós ele sempre respondia dessa forma quando perguntado nos congressos, que aqui no Brasil, principalmente, que a gente faz mais Doppler do que o necessário, por assim dizer, quando ele veio da aula, o pessoal perguntava para ele, e se o Doppler da cerebral está alterado e o feto está com peso normal? Aí ele falava assim, por que é que você pediu esse Doppler se o peso do feto está normal? Porque ele entendia que o Doppler era só para acompanhamento de gestações com restrição de crescimento. Mas aí, se não ser motivado pelas perguntas dos brasileiros, ou não, ou por preocupação própria deles, eles resolveram desenhar esse estudo, que foi um estudo muito bem desenhado, multicêntrico, né, o grupo lá de Barcelona mesmo, e chegaram à conclusão que existe essa morbidade um pouco aumentada para esses fetos que têm o Doppler de artéria cerebral alterado, apesar de estarem com peso normal. O segundo artigo que a Patrícia apresentou, eles tentaram classificar esses fetos como falha de atingir todo o potencial de crescimento. Que eu não acho que não é um termo muito adequado, porque o problema aí não está no crescimento, está na oxigenação.
Então, eu acho que seria melhor a gente chamar alguma coisa do tipo uma redução da oxigenação no feto adequado para a idade gestacional, alguma coisa nesse sentido. Não pensei em qual seria o melhor termo, mas eu acho que seria melhor vincular a diminuição da oxigenação do que ao tamanho dele, propriamente dito. Porque a gente sabe que, apesar da gente, para efeito didático, a gente separar o peso da oxigenação, eles são indissociáveis, né? O mesmo sangue que leva nutriente para o feto leva oxigênio. Então, se tem uma redução do aporte sanguíneo, ele vai diminuir tanto o nutriente quanto o oxigênio. Então, essa questão de se é o peso que está alterando ou se é a oxigenação que está alterando, talvez uma tenha até um pouco mais de importância que o outro em determinado momento, mas os dois estão associados. Então, eu acho que esse Doppler da artéria cerebral média alterado, ele vai indicar no feto a termo a mesma coisa que ele indica no feto com restrição de crescimento, que seria uma oxigenação diminuída para o feto de maneira global, que ele responde a isso fazendo uma vasodilatação da artéria cerebral média para tentar preservar os órgãos nobres, a famosa centralização de fluxo. Então, eu acho que realmente esse estudo ele mostra o que a gente já suspeitava, que realmente esses fetos que têm a centralização, ou que têm essa vasodilatação da cerebral média no final da gestação, também eles têm algum grau de sofrimento, ou têm um risco maior de apresentar um sofrimento interparto. E por isso, o segundo artigo, baseado não nesse, porque ele foi anterior, mas baseado em outros estudos que já tinham surgido antes a respeito desse assunto, sugere uma interrupção mais precoce nesses casos. Então, aí fica essa divisão nesses 4 grupos que a Patrícia citou. Os dois extremos, o feto com restrição de crescimento, que é aquele com peso baixo e Doppler alterado, interromper com 37 semanas, se for só isso, não tiver um quadro mais grave. O totalmente normal, peso normal, Doppler normal, pode chegar até as 41 semanas se estiver tudo bem. E os dois grupos intermediários, o feto pequeno para a idade gestacional, onde talvez o fator nutriente seja o mais importante dessa insuficiência placentária, que ele sugere interromper com 40, o nosso protocolo é 39 semanas. E o feto com o peso normal mais o Doppler alterado, que seria essa falha para atingir o potencial de crescimento, que eu prefiro falar de uma baixa oxigenação tardia, no final da gravidez, alguma coisa assim, que eles sugerem interromper com 39, e eu acho que seria alguma coisa aí também, entre 38 e 39 semanas, mas empiricamente baseado só no raciocínio clínico e não em estudo. Né? Esse estudo, dessa forma como ele foi desenhado, né, ele só mostrou diminuição de morbidade, mas mortalidade a gente sabe que é mais difícil de provar, tem que ter um número de casos muito maior, e talvez essa relação seja uma relação que mostra um risco, mas não é uma relação tão forte, né? Ele separa o feto que tem um risco um pouco maior, mas não necessariamente aquele feto vai desenvolver um problema, com certeza, né? Então, uma relação mais fraca, a gente precisa de mais pacientes para provar. Mas que tem alguma coisa aí, tem. Né? Então, eu achei muito bacana o estudo. Parabéns, Patrícia, pela apresentação. Acho que você soube resumir e apresentar bem aí tudo que tinha que ser dito. E agora eu queria ouvir a opinião dos outros. Vou abrir aí para quem quiser fazer algum comentário. Se é que alguém tem algum comentário depois desse tanto de informação que nós demos aqui, né, Patrícia? Às vezes as pessoas precisam de um tempo maior para assimilar essas ideias. Pois é. Vocês escolheram muito bem o artigo, a Paty apresentou super bem, e seus comentários, né, Mário, acho que já contribuíram muito. Eu acho assim, e em que você pensaria, Paty, né, no impacto, né, para a nossa prática diária aí? Depois de você ler esse artigo, o que você pensa? Eu fiquei pensando muito que às vezes a gente avalia, assim, questão de mortalidade, a gente vê que tem redução de morbidade, e, assim, quando a gente pensa em morbidade, a gente também pensa em custo, né? Então, assim, eu não acho que o único desfecho importante é o de mortalidade. Você tem que pensar no que vai ser aquilo para a família, o que vai ser o custo para o sistema de saúde de um neném que às vezes vai precisar de muito mais cuidado do que ele precisaria se a gente tivesse interrompido antes. Então, assim, eu acho que é uma coisa realmente promissora. E é legal a gente entender que, às vezes, esse feto que a gente não sabe bem o que fazer, porque ele tem o Doppler alterado e não tem o peso fetal
alterado, é exatamente um feto que às vezes é de maior risco do que aquele feto que já tem bem estabelecido que o peso fetal indicaria uma interrupção mais precoce. Eu acho que é o que o Mário falou, né? Que sinaliza que você tem que ficar mais atento mesmo, né? E talvez surgir um marcador um pouco mais específico, né, Mário? Eu acho que nesse caso, assim, o que muda para a nossa prática porque a gente já tem esse hábito de fazer ultrassom mais no final da gravidez mesmo, né? Porque para a Europa, o que eles estão falando, eles estão pensando é o seguinte: vale a pena incluir mais um ultrassom no protocolo de ultrassom que eles seguem? Né? A gente que já tem, a gente faz com mais frequência, eu acho que talvez só ficar mais atento nesses fetos, né? Não deixar chegar até as 40 semanas, programar uma interrupção mais precoce e ficar de olho na cartografia, que ele tem risco maior de descompensar. Uma coisa mais nesse sentido. Obrigada. Professor Schneider quer fazer um comentário aí? Pode falar, China. Eu tenho uma inclusive, dúvida. está fazendo parto? O Doppler estava normal aí da sua paciente? Estava. Doppler normal. Mas eu tenho uma dúvida metodológica, Mário, em relação a essa interpretação, se eles excluíram os fetos que estavam insinuados, que o Doppler da artéria cerebral média poderia estar alterado pela questão da compressão de polo cefálico, e se o feto que eles chamam de um feto que não atingiu o potencial de crescimento total, se ele foi um feto que, de fato, apresentou queda no percentil. Porque, para mim, essa estratificação faz toda a diferença, né? Assim, primeiro, eu tirar aqueles fetos que o Doppler da artéria cerebral pode estar alterado simplesmente por compressão, por insinuação, né? Pela questão da estática fetal ali no termo. E se eu estou chamando de um feto que não atingiu o crescimento global, o potencial de crescimento total, se ele realmente caiu no percentil. Não, respondendo a sua pergunta, ele não caiu no percentil, eles não. Por isso que eu acho que esse termo, falha de atingir o potencial de crescimento, é ruim. Mas lembrando que esse termo é do segundo artigo, não é do primeiro. O primeiro não usou esse termo, tá? Mas eles só pegaram fetos que tinham Doppler alterado. Randomizaram as gestações a termo e fizeram o Doppler de todo mundo. Porque realmente me incomoda a solicitação do Doppler sem ainda me incomoda um pouco a solicitação do Doppler sem um critério... Sem o peso alterado. Um critério que justificasse, né, do ponto de vista fisiopatológico, a solicitação do Doppler, né, assim... Eu não sei exatamente. Mas a dúvida deles é exatamente essa, se vale a pena pedir o Doppler nesses casos. Então, aí, o que vai acontecer agora? Eles vão fazer mais estudos, os especialistas vão se reunir e vão ver se vale a pena incluir nos protocolos ou não esse Doppler, porque antes o que era o recomendado de ultrassom, era um ultrassom só na gravidez, estou falando de Europa. Aí começaram a fazer o morfológico, aí depois incluíram o da translucência nucal, no primeiro trimestre. Aí agora eles já incluíram um ultrassom com 36 semanas para ver peso para detectar surto tardio. E o que eles estão querendo ver é se vale a pena associar o Doppler nesse de 36 semanas, entendeu? Então, essa é a associar o Doppler independente do peso, né? Independendo do peso. Com relação ao feto insinuado, eu acredito que eles não tenham tido esse problema porque eles fizeram ultrassom entre 36 e 38. Provavelmente eles não estavam insinuados ainda, mas eles não mencionam nada disso na metodologia, não. E a gente sabe que é mais difícil mesmo, mais chato. Obrigado. E aí mais, gente? Algum comentário? Beleza. Eu gostei bem desse artigo, esses estudos randomizados que são publicados no Lancet de ginecologia, eu acho que eles sempre vale a pena ser discutidos, sempre tem alguma coisa interessante para nós. Então tá, vou agradecer a presença de todos e semana que vem a gente continua. Até mais. Obrigada, gente. Tchau. Boa noite.